tempo todo comigo, tá bom? E aí ela levou o meu irmão nesse programa, né, e se vocês sabem ou se vocês têm criança em casa acima do peso, vocês sabem que quando uma criança entra em dieta, a casa toda entra em dieta, né. Ou se uma criança precisa ter mudança alimentar, a casa toda precisa. Porque não dá para você, com uma criança dentro de casa, colocar o prato dela diferente na mesa. O doce é diferente. Então, nós todos, tivemos uma mudança alimentar durante o período, de emagrecimento do meu irmão. E a e ver ele mudando foi tão bonito para mim, foi tão gostoso ver ele, né, comendo mais certo, todo mundo mudou, todo mundo emagreceu, até quem não precisava emagrecer, acabou melhorando então a qualidade da alimentação, a qualidade de vida, e eu achei aquilo tudo muito bonito. E quando eu comecei a ter esse primeiro contato com emoção, comida, bem-estar, ver uma pessoa na minha frente melhorando, aquilo mexeu demais. E olha que eu tô falando, eu tinha o quê? 10 anos de idade, né. E aí, gente, nessa época eu comecei a me interessar demais por alimentos, né. E na minha época tinha umas revistinhas, quem é aqui das antigas, chamada Capricho, não sei quem lembra aí dessa revistinha Capricho, e a revistinha Atrevida, eram 2 revistinhas muito famosas, que viviam falando sobre alimentos, alimentos de saúde, dieta, dieta seca-barriga, dieta da lua, enfim. E naquela época eu comecei a ler muito sobre alimentos, sobre dietas, porque eu comecei a gostar muito deste mundo. E quando eu estava já no colegial, eu não, lógico, eu gostava de alimentos, mas eu sabia que eu queria mexer com algo voltado para alimentos, mas eu não tinha uma ideia deste mundo, até porque eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando eu entrei no colegial, eu comecei a ter um contato maior, até que eu cheguei no colegial à especialização de endocrinologia. Foi quando eu conheci o mundo de alimentos e patologia. E aí nessa, quando eu tive o contato das 2, eu falei: "É isso que eu quero trabalhar, eu quero cuidar das pessoas, doença e alimento, cuidando e mudando a vida das pessoas". Então, quando eu entrei para fazer medicina, eu falo que eu nem entrei pra fazer medicina, eu entrei para fazer endócrino. Tanto que eu não mudei nem um período durante os meus 10 anos de estudo. A gente sabe que muitos colegas médicos entram e vão mudando ao longo, mas eu sempre, desde aquele momento, eu entendi que era isso que eu queria fazer e realmente eu amo a profissão que eu sou muito grata e gosto muito de trabalhar e gosto de mudar vidas com essa questão. E agora eu quero conhecer um pouquinho de vocês, né. O que eu quero saber, né, hoje eu quero entender as dificuldades de vocês com emagrecimento. Então, primeiramente eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão, porque eu vou explicar algumas coisas, eu tenho certeza que muitas coisas aqui vocês já sabem, outras para vocês, né. Quando eu falar: "Atenção, anotem", é aquela hora que o caderninho anota para você rever depois ou inclusive, gente, para vocês perguntarem para o médico que acompanha: "Doutor, eu sempre venho aqui, eu falo do peso, e esse meu exame, como é que ele está?" Ou: "Se ainda não colhei esse exame, vamos colher esse exame? Será que isso aqui não pode estar aqui o problema, né, do meu da minha do não conseguir emagrecer, né, mas eu preciso primeiro entender e conhecer um pouquinho mais vocês. Então, eu quero saber aqui quem já fez dieta. Conte-me, quem já fez dieta na vida, né? Quem tem problema com o docinho? Doutora Débora, o meu problema é o docinho. Eu até como bem, mas a minha ansiedade, eu sempre estou comendo um docinho. Quem aqui tem o problema de volume no prato? Doutora Débora, eu até como, nem belisco, mas na hora que eu sento para comer, e aí tem todos os problemas de alimento. Eu quero conhecer um pouquinho
e quero que vocês conversem comigo. A ideia é vocês aprenderem. Eu quero saber aqui quem sabe, e pode me colocar aqui que eu estou vendo aqui no chat. Quem sabe quais são os hormônios que podem aumentar o seu apetite? Essa pergunta é boa. Alguém sabe qual hormônio que aumenta o apetite? Fora a tireoide, que eu já falei. A tireoide, gente, quando está desregulada, ela impacta no emagrecimento. Mas, assim, a tireoide, você já conhece o hormônio tireoidiano. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que sofre com problema de peso já passou no médico e já dosou hormônio tireoidiano, e alguns descobriram que o problema era esse, que ótimo, e tem outros que continuam até hoje sem entender por que não emagrece. Doutora Débora, já não sei mais o que fazer, já tirei o que eu mais gosto, ou seja, o prazer, já tirei o docinho, entrei na academia, mas tá travado o meu metabolismo, não consigo emagrecer. Quem é essa pessoa aqui, gente? Ó, uma que colocou, eu não sei os hormônios que aumentam o apetite, mas alguém? Olá, Patrícia. Olá, Márcia. Bom, então eu vou começar falando sobre estes hormônios. Ah, eu quero saber aqui uma outra pergunta. Quem acha que só fazer déficit calórico funciona? Ou seja, doutora Débora, para emagrecer, basta fechar a boca. Então resolve. Quem é do time, fecha a boca e tudo dá certo. Ah, é, isso mesmo. Boa noite, Angélica. Bom, então, papel e caneta na mão, que nós vamos começar agora a falar sobre os hormônios que podem estar impactando no seu emagrecimento. E aqui nós vamos no primeiro hormônio, gente. O primeiro hormônio é a insulina. O hormônio insulina, tá? Gente, qual a função? O pâncreas, né? Ele produz a insulina. Essa insulina serve, então, para pegar o açúcar na circulação e jogar dentro da célula. Ou seja, quando o hormônio insulina está regulado, ou seja, as células do nosso corpo funcionam bem, essa insulina é utilizada como combustível, ou seja, energia, e isso facilita o seu emagrecimento. Então, a insulina regulada funciona o seu emagrecimento e pode melhorar o seu metabolismo. Mas qual é o problema? Quando a insulina desregula. Ou seja, gente, insulina alta aumenta a fome. Insulina, podem começar a anotar. Insulina alta aumenta a fome. Insulina alta impede o seu organismo de queimar gordura, né? Insulina alta cronicamente leva o seu corpo a ter uma resistência a esse hormônio e desenvolvimento do diabetes. Ou seja, um dos hormônios que mais impactam o processo de emagrecimento é a insulina, tá? Então, a insulina leva aumento de fome e, principalmente, gente, acúmulo de gordura. Ou seja, doutora Débora, aquela barriguinha que apareceu, doutora Débora, eu até sou magro, mas o meu problema é só barriga. Provavelmente não tem tanta insulina circulando e nós estamos diante de insulina parada, tá? Porque ela leva ao acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal. Vamos lá, explicando ainda sobre a insulina. Quando que a insulina sobe? Gente, toda vez que você come. Isso que você come, não importa se você come um alface
ou se você come um prato de arroz e feijão ou come um doce, a partir do momento que você ingeriu, seja um bom carboidrato ou um carboidrato ruim, a insulina sobe. O que muda é a forma que essa insulina sobe dependendo do que você come. Então preste atenção. Vamos supor que você resolveu comer um docinho. Doutora Débora, o meu problema é o doce. Ou doutora Débora, o meu problema é a pizza, tá? Ou vamos falar então, o problema é ou farinha branca ou doce. O que acontece? Quando você come esses tipos de alimento, a farinha branca ou doce, o seu açúcar sobe rapidamente, né? E aí, o que acontece? Como o açúcar subiu muito rápido, a insulina foi liberada num pico também, para pegar esse açúcar. E a insulina cai rápido. Ou seja, você fez um pico de glicose, de açúcar alto, acompanhado de um pico de insulina. Essa insulina, gente, que subiu aqui rápido, ela não é trabalhada pelo nosso organismo. Ela vai direto acumular na barriga. Ou seja, insulina liberada em flow, porque você comeu bem, insulina trabalhada. Quando a insulina sobe em pico, essa insulina a gente acumula, e acumula onde a gente não quer, tá? E não é só isso. Você comeu o docinho, comeu aquele hambúrguer, aquela pizza, quando a insulina sobe rápido, atenção, atenção, ela libera 2 outros hormônios aqui na nossa cabecinha, na nossa hipófise, que é a dopamina e a serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar e a dopamina é o hormônio do prazer. Ou seja, nossa, doutora, eu adoro um doce, eu como as minhas emoções. Quem aqui é do time? Eu estou ansiosa, eu como um docinho. Por quê? Porque quando você come o doce, a insulina sobe rapidamente e aciona o sistema de recompensa, tá? Então, tá aqui o problema, muitas vezes, de você não conseguir se livrar do famoso docinho, né, como recompensa, ou muita gente tem a tendência também ao salgado. Doutora, meu problema é a pizza, meu problema é o hambúrguer, é porque nós estamos trabalhando com o sistema de recompensa. Então, este é um dos primeiros hormônios que travam o seu metabolismo, tá? E aí, vamos lá, continuando a falar do hormônio insulina. Gente, agora vocês imaginam, né? A insulina, né? O valor normal, vamos colocar aqui, que é de 2 a 13. Certo? 2 a 13, tá? Dependendo do laboratório. Normalmente é de 2 a 13, mas tem laboratórios que vão até 15 ou outros vão ter até 20, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, porque vocês vão no médico, né? E aí o médico, você fala, nossa, doutora Débora, eu já fui no médico. Eu não tenho problema de diabetes, né? Meu açúcar, minha glicose está normal. A hemoglobina glicada, que é aquele exame que mostra a média do açúcar dos últimos 3 meses, que eu falo que é o exame chamado dedo duro, tá normal. E aí, você só dosou esses 2 exames, você tá cansado, porque a insulina alta tá cansada, a barriga tá aumentando, um desejo maior por doces que você não tinha. Quem foi no médico e dosou a insulina? Tá? Porque a maior parte dos colegas acabam pedindo só a glicada e a dosagem de glicose e você nem sabe como está a insulina. E por que você precisa saber a importância da insulina, gente? Porque a pessoa que vai desenvolver diabetes, tudo começa na insulina alta e não na alteração do açúcar no sangue. Preste bem atenção. Explanando aqui rapidinho a diferença de um paciente com diabetes tipo 1 e um diabetes tipo 2. O paciente com diabetes tipo 1 é aquele paciente que não produz insulina, por isso que o açúcar dele fica alto o tempo todo. Então, esse paciente, se ele não produz insulina, ele precisa tomar insulina para baixar o açúcar. Esse é o tipo 1. O paciente com diabetes tipo 2 é o contrário, ele não para de produzir a insulina fica alta,
Ou seja, a primeira coisa a alterar é o hormônio insulina. E se eu não trato esse hormônio insulina, a próxima coisa a alterar é a glicose, o açúcar. Ou seja, tipo 1, não tem insulina, açúcar alto. Tipo 2, primeiro aumenta a insulina. Se eu não trato isso aqui, que tá me dando fome, tá me dando cansaço, tá aumentando a minha gordura, tá ganhando peso, aí eu vou ter os dois altos. Ok? Entenderam até aqui? E aí, gente, a insulina elevada cronicamente leva as células perderem a sensibilidade. E quando isso acontece, nós temos então aqui resistência insulínica, que é o ROMA-IR, né? Ou seja, se a insulina fica cronicamente aumentada, as células que são responsáveis pela captação do açúcar vão ficando com menos sensibilidade. E aí nós vamos ter resistência à ação do hormônio insulina, que nós vamos detectar no ROMA. Quem é o ROMA aqui, gente? Vocês sabem? O ROMA é o índice de resistência insulínica. Doutora Débora, nunca ouvi falar. Eu posso dosar o ROMA em casa? Vamos lá. O ROMA serve para você saber se você tem resistência insulínica. Como você calcula ele aqui? Vou te ensinar. Anotem, porque vocês podem fazer este cálculo em casa, se não vem lá escrito no seu exame ou se o colega nunca pediu para você. O ROMA, você pega a glicose lá do seu exame versus a insulina e divide por um número 405. Se isso daqui for maior que 2,5, você tem resistência insulínica, tá? Doutora Débora, tá bom. Acabei de calcular meu ROMA e eu vi que eu tenho acima de 2,5. Quais são as implicações, então? Vamos lá, gente. Um ROMA acima de 2,5, ou para quem tem a insulina aí elevada, existe a chance de nos próximos 5 anos você desenvolver diabetes, né? Porque aqui a gente está falando do paciente que está com a insulina, mostrando que o gato está subindo o telhado. Atenção! Glicose normal, insulina bombando, não doso. Ou seja, lembrar que o step anterior para desenvolvimento do diabetes não é a hora que a glicose sobe, é a insulina, é aqui que começa o problema. Ou seja, ROMA maior que 2,5 ou insulina acima do valor de referência. Em 5 anos, desenvolvimento de diabetes. Em 5 anos, aumento de pressão arterial, alteração do colesterol, diminui o ruim, aumenta o colesterol bom, gordura no fígado. Lembrar que se a insulina está alta, vai ter mais atividade inflamatória no seu organismo, ou seja, maior risco de doenças cardiovasculares e AVC, tá? Ou seja, maior chance de você ter síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Um conjunto de sinais e sintomas, por isso que o nome síndrome, onde a circunferência está acima do valor, pressão arterial elevada, colesterol alterado, a glicemia, o açúcar alterado, e isso é uma síndrome. E aí, se você tem tudo isso e não sabe que é esse nome, nossa, doutora, eu tô acima do peso, meu açúcar, doutor Lee fica falando que é um tal de pré, o colesterol tá mais ou menos, a minha pressão eu tomo um remédio, mas está controlado, isso é síndrome metabólica. E se você tem síndrome metabólica e não trata o conjunto como o todo, maior risco de infarto nos próximos 10 anos. Dúvidas até aqui? Quero a galera, tô esperando aqui, ninguém com dúvida? Nossa, eu preciso ficar preocupada, Renan, porque se ninguém tá com dúvida, ou eu falo muito bem, ou as pessoas não estão entendendo. Cadê o caderninho? Vocês precisam interagir comigo. Júlio, tem alguma dúvida? Vamos lá, ninguém com dúvida até agora? Posso continuar aqui então? Opa, aumentou para mim. Oh, beleza. Gente, quanta gente. Vocês sabem que é a primeira vez que eu faço uma aula com a TV embaixo. Eu sei que eu tenho que olhar ali, mas eu ainda estou confusa. Até agora, adorando sua aula. Obrigada, Patrícia.
Então, agora nós vamos falar do... Então, até agora vocês descobriram o primeiro hormônio, que não necessariamente é o primeiro, mas um hormônio que impacta drasticamente no seu emagrecimento, que é o hormônio insulina, que quando desregulado, de novo, anotaram, aumenta a fome, aumenta o desejo por doces, leva ao acúmulo de gordura. Anotou para ver se já... Depois vocês vão olhar lá no exame de sangue de vocês, para ver se vocês já dosaram a insulina e já dosaram o Roma, porque às vezes, gente, tá até lá alterado e o colega nem chegou a falar nada. Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Agora, então, gente, eu tô com um monte de papel aqui para eu não esquecer, só para pontuar tudo. Vamos falar do segundo hormônio que impacta no seu emagrecimento. Vamos lá, e eu quero saber agora aqui, e eu vou querer que vocês... Esse é fácil, gente. Eu vou começar a falar. Quem aqui faz atividade física e não está emagrecendo? Esse hormônio tem a ver com isso, doutora? Eu faço muita atividade física, mas eu não emagreço. Essa é a primeira pergunta. Esse hormônio tem a ver com isso. Doutora, eu faço atividade física e não emagreço. Doutora, eu estou fazendo déficit calórico, fechando a boca, fazendo atividade física e não estou emagrecendo. Pelo contrário, eu sinto que aumentou mais gordura e, olha a dica, estou perdendo massa muscular. Quem sabe de quem eu estou falando? Vou falar outra frase que tem a ver com esse hormônio. Doutora, estou diminuindo o rendimento do meu treino de academia, aeróbico. Não? Vou dar mais uma dica. Doutora, ninguém aqui ainda adivinhou? Vamos lá. Doutora, o meu sono tá leve. Opa, começou a ficar fácil. Doutora, o meu sono mudou. Eu tô acordando o tempo todo à noite. Não? Ninguém ainda descobriu? Vou dar mais uma dica. Essa, gente, se não descobrir, vocês estão me enrolando. Doutora Débora, eu vivo estressado. Será que estresse engorda? Hã? Doutora, eu vivo ansiosa, eu vivo estressada. Quem sabe de quem eu tô falando? Ninguém. Cortisol, Carla, Mariana, hormônio cortisol. Bonitas, é isso mesmo. Estamos falando do hormônio cortisol. Vamos lá, gente. Cortisol é o nosso próximo hormônio. Anotem aí. Cortisol. Gente, o cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, tá? E ele é considerado o hormônio do estresse. Mas será que é só isso? Será que cortisol é vilão? É este o problema? Gente, o cortisol, ele está associado à regulação do metabolismo de carboidratos, fazendo então a transformação de energia. O cortisol regula proteínas, fazendo a quebra dessas proteínas para transformação também em energia. O cortisol trabalha na regulação das gorduras, podendo levar a acúmulo dessas gorduras ou movimentação delas. O cortisol, gente, está associado a sono, tá? Qualidade de sono. E tem mais, gente. O cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório. Tanto que ele é anti-inflamatório que se você tá com dor, alguém aqui já tomou cortisol para dor. Quer ver? Prednisona, meticortem, diprospan. Nossa, doutora, se tu toma uma injeção de diprospan, tira a dor com a mão, né? O cortisol é utilizado em muitas doenças reumatológicas. O cortisol, para quem tem alergia, nós temos vários sprays em uso de cortisol. Então, assim, gente, o cortisol, ele não é vilão. O problema do cortisol é o mesmo da insulina, que não é vilão. É quando este hormônio está
desregulado, ou seja, todos os hormônios são muito bem-vindos, graças no nosso corpo. O problema é a desregulação de um deles que pode estar impactando aí nessas questões todas de você emagrecer, tá? Então, o cortisol, quando ele está alto, vamos lá, primeira coisa que ele faz, igual a insulina, aumenta a gordura abdominal e visceral. Gordura no fígado, entre as vísceras, tá? Outra coisa que o cortisol faz, que o hormônio insulina não faz, o cortisol é um hormônio catabólico. Anabólico constrói músculo. Catabólico com C quebra músculo. Então, o cortisol é um hormônio que faz você diminuir massa muscular. Olha lá, diminui massa muscular, tá? Aqui que tá o problema. O cortisol gera, quando está alto, gera compulsão alimentar. Então, cortisol alterado aumenta compulsão alimentar. O cortisol alto, gente, ele não faz. Quando ele está alto, você tem dificuldade em se manter em sono profundo. Então, o cortisol, ele altera o seu sono, ele muda a qualidade do seu sono. E aí é um problema. Porque é o seguinte, os hormônios que diminuem a nossa fome, eu vou falar deles também, os hormônios que diminuem a nossa fome, eles são produzidos à noite, não de dia. E se você tem uma noite mal dormida, você aumenta a fome no dia seguinte porque você não produziu adequadamente os hormônios que diminuem a sua fome. E tem mais, se você não dormiu bem à noite, você também aumenta o hormônio cortisol, que é um hormônio que impacta diretamente no seu emagrecimento. Ou seja, gente, existe uma série de estudos que mostram que uma noite mal dormida pode aumentar o seu consumo calórico por alimentos palatáveis e não por uma saladinha de chuchu em até 500 calorias no dia seguinte. Ou seja, o cortisol é um dos hormônios aí que afetam drasticamente o seu metabolismo. Quem aqui já dosou cortisol? Quem aqui vai no médico e o médico... Doutora Débora, olha, de tudo que você falou, tô de boa, viu? Ó, tireoide ok, meu médico pede, insulina, meu roma tá normal, cortisol, tô bombando. Até agora não é aqui o problema. Quem é do time? Dúvidas? Doutora, a Carla Pilazzo perguntou, doutora, como reduzir o cortisol? Ah, boa. Vou falar, boa. Vou continuar ainda falando do hormônio, segura essa frase que eu vou falar. Vou primeiro fazer vocês entenderem o porquê, né? E como vocês podem identificar. Desculpa, gente, às vezes eu olho aqui porque eu tô aqui, aí o meu filmmaker fala pra cima, aí eu volto, tá? Primeiro, eu quero que vocês entendam aqui ainda onde está o problema do processo de emagrecimento. O cortisol, gente, ele é o hormônio de luta ou fuga, certo? O cortisol é um hormônio que aumenta em períodos de estresse. E quando a gente está falando de estresse, pode ser o estresse mental ou pode ser o estresse físico. E quando a gente, então, vamos lá, hormônio luta ou fuga, tá? É importante vocês entenderem isso. Agora que eu vou pegar uma galera agora aqui, ó. Tá? O cortisol é o hormônio de luta ou fuga, ou seja, o cortisol aumenta em momentos de estresse. Ou seja, se você tem um estresse físico, fez uma cirurgia, isso é um estresse físico, beleza? Se você foi na academia treinar, você fez ali aquele treino, você trabalhou aquele músculo, isso também é um estresse físico. Só que neste caso da academia, esse cortisol que aumenta pelo estresse físico desse tipo, você transformou ele em energia e não acumulou gordura. Deu para entender a diferença? Quando você faz, por exemplo, um jejum,
você está estressando o seu organismo. Ou quando você faz uma dieta muito restritiva, você está estressando o seu organismo. Porque presta atenção, toda vez que você faz uma dieta, atenção, atenção, porque é muito importante isso daqui, tá? Toda vez que você faz uma dieta restritiva, né? O que o seu corpo interpreta? Como sinal de alerta, né? Nossa, fulano comia 2.000 calorias, vamos supor. Agora ele está comendo 1.500 calorias. O que acontece? O seu cérebro fala, vamos guardar dia, porque eu não sei quando essa pessoa vai começar a comer. E aí, como você fez um estresse físico, os níveis de cortisol vão aumentando muito. E aí, o que acontece? Se a dieta é muito restritiva, você vai queimar primeiro o quê? Gordura ou músculo? Eu já dei a resposta, músculo, né? Se o cortisol é o hormônio catabólico que quebra músculo, a primeira coisa que você perde se a dieta é muito restritiva é quebrar massa muscular, tá? Pelo aumento do cortisol. Ou seja, toda vez, anotem aí por gentileza, eu deveria estar com um sininho aqui para vocês. Anotem isso. Dieta restritiva, a primeira coisa que cai é músculo, massa muscular, até chegar à fase de adaptação e começar a ter queima de gordura. Beleza? Primeira coisa. E toda vez que você perde músculo, você reduz o metabolismo. O maior erro das pessoas que faz dieta, que vive acreditando que o problema é déficit calórico, ou seja, eu só subo e desço na balança. Doutora, nossa, perdi 10 quilos fazendo uma dieta. Ou, doutora, perdi 10 quilos porque eu usei o medicamento X, não me importa qual, e perdi 10 quilos. Aí, quando o paciente chega na minha sala e fala uma coisa dessa, eu olho e falo, beleza, mas você perdeu 10 quilos do quê? Não fiz a bioimpedância, não sei se os 10 quilos foram de músculo ou foram 10 quilos de gordura. E aí é que morre o perigo. E anotem o que eu vou falar agora para vocês, que é muito importante. Por isso que eu não sou a favor de dieta. Uma coisa é dieta, tá? Restritiva. Outra coisa é um déficit calórico planejado. Olha a diferença, tá bom? Não estou falando que a gente não precisa diminuir volume, estou falando que precisamos resolver isso e colocar isso no lugar certo. E aí, quando você perdeu lá os seus 10 quilos, atenção que a galera vai ficar louca agora. Vamos supor que você fez a dieta e perdeu 10 quilos, tá? Atenção, cada um quilo que você perde, você aumenta em 100 calorias a sua fome, beleza? Ou seja, se você perdeu 10 quilos, você aumentou em 1.000 calorias a sua fome. E aí, o que vai acontecer na hora que você sair daquela dieta? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Vocês vão ter mais 1.000 calorias para lidar. Então, déficit calórico no lugar errado, dieta muito restritiva, vai deixar os níveis de cortisol extremamente elevados. Quem observa muito isso, né? Aquela pessoa que começou a fazer dieta e está perdendo massa muscular e acumulando gordura, principalmente na barriga. Cortisol está alto. Outro lugar também errado, doutora Débora, eu resolvi fazer jejum intermitente. Tem uma galera que adora fazer jejum intermitente. Vamos lá. O jejum intermitente, se você dormiu mal à noite, ou seja, aumentou o cortisol, e de manhã, por natureza, os níveis de cortisol são mais elevados, novamente esse jejum intermitente não vai funcionar e você vai ter de novo o acúmulo de gordura abdominal. Quem percebe isso? O paciente que chega na minha sala e fala, nossa, doutora, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo jejum intermitente, mas está travado. Eu não vou para lugar nenhum. Ou seja, níveis de cortisol estão muito altos. Então, assim, jejum intermitente é muito legal, desde que
os hormônios estejam regulados. Porque se o cortisol estiver alto e você vai fazer jejum, vive estressada, o sono está irregular, estou estressada e resolvi simplesmente parar de comer, é capaz de, neste momento, você travar mais ainda o seu metabolismo. E aí, gente, papel e caneta de novo, eu precisava daquele sininho. Da próxima, eu tenho um sino, viu, gente? Quando eu dou aula. Agora, então, atenção a sinais. Se você nunca dosou o hormônio cortisol, você nem tem ideia, sinais que possam mostrar que o cortisol está alto. Primeiro, que eu já falei, doutora Débora, fazendo déficit calórico, fazendo atividade física, tô travada. Primeira coisa. Doutora Débora, acúmulo de gordura abdominal, olhar cortisol. Terceiro, doutora Débora, eu vivo inchada. Eu tomo tanta água, mas eu tô com retenção de líquido, eu tô inchada. Cortisol. Doutora Débora, minha fome é mais à noite. Atenção, doutora Débora, minha fome é mais do fim do dia para a noite. Cortisol. Mais vontade de doce, tá? Doutora Débora, estou sem rendimento no treino. Ou seja, estamos falando do cortisol. Ah, sono leve. Doutora, meu sono mudou, eu dormia tão bem, mas agora, vixe, toda hora eu tô acordando. Sono picotado. E claro, tô mais ansiosa do que o normal, tô mais irritada do que o normal. A gente tá falando. E aí você já deve ter ouvido alguém falar isso, você fala, nossa, essa pessoa tá brincando comigo. Porque eu já peguei um monte. Doutora Débora, eu não como nada. Eu devo engordar só de estresse. E aí eu tenho certeza que você já foi num monte de colega, ou você foi com essa frase, doutor, eu engordo de estresse porque eu como nada, e o colega olhou e falou, até parece. Óbvio, né, gente? Se eu vivo estressada e não como nada, como é que tá o cortisol? Bombando. Bombando. Não tem como emagrecer. Uma vez, né, contando rapidamente um caso, eu atendi uma cliente / paciente, claro, que era delegada. Não tô brincando. Os níveis de cortisol, gente, dela tinham vindo assim mais de 10 vezes o nível do normal e era óbvio, né? Uma profissão extremamente estressante, claro. Não emagrecia de jeito nenhum, fui dosar todos os hormônios. Como o cortisol dela era um cortisol 10 vezes acima do valor de referência, né? Eu olhei e falei, não, eu vou fazer primeiro um screening, né? Antes de eu acreditar que isso aqui é estresse por causa da profissão, XPTO, eu vou fazer um screening para ver se ela não tem um tumor produtor de cortisol, porque era 10 vezes, eu nunca tinha visto isso. Fiz todo lá o screening para tumor de cortisol, né? Não tinha nada de tumor. Falei para ela, minha querida, não vai ter jeito não. Aqui não tem medicamento, né, que eu coloque para você para te auxiliar no processo de emagrecimento se você não me ajudar. Não vai ter como. Aí eu vou entrar no que você me perguntou, Carla. Como fazer para diminuir os níveis de cortisol, né? Gente, vamos lá. Vai ser uma série de combos, desde melhorar a qualidade do sono, né, fazer higiene do sono, utilização de suplementos para a qualidade do sono, atividades durante o dia que levem você a ter sensação de bem-estar. Muitas vezes, se a ansiedade ou a irritabilidade está impactando o uso de medicamentos, porque senão, gente, se você vive estressado, não dorme bem, não tem como eu te passar remédio se isso estiver explodindo. Tanto que eu falei para essa colega, ou você vai para Nepal, ou você começa a fazer yoga, né? Ou vamos fazer outras coisas aí, yoga, né? Começar a fazer algumas coisas que possam mexer neste lugar. Não existe, atenção, não existe um medicamento para reduzir cortisol. O que nós temos é o contrário, medicamentos de cortisol, ou seja, corticoide, que vão melhorar ações inflamatórias no seu corpo, mas lembrando que, é óbvio, a gente está falando de um medicamento que engorda, certo? Medicamento não, um hormônio que tende a engordar se tiver alto. Ou seja, se você é aquela pessoa que vive toda hora tomando aí corticoide porque está com dor,
ou porque, infelizmente, você tem uma doença reumatológica que necessite de uso do corticoide, é óbvio que o corticoide vai estar em níveis circulantes aí no seu corpo extremamente elevados e isso pode estar impactando, sim, o seu emagrecimento. Dúvidas? Preciso que vocês falem comigo. Porque nós vamos para o nosso último hormônio. Tem aí, Renan? Coloca para mim na tela. Tá aparecendo aí? Perguntas não. Dúvidas? Sim, senão eu vou partir para o nosso terceiro hormônio. Patrícia Schelles tem uma. Tá, dos níveis de cortisol. Vamos lá, Patrícia. Patrícia, normalmente o cortisol, este hormônio, ele, claro, de novo, cada laboratório existe aí um valor de referência que muda um pouco, tá? Mas normalmente os níveis de cortisol, eles vão aí de 4 até 15, tá? E o ideal, gente, vamos, né, ser bem sinceros, é que a gente esteja aqui menos no terço. Um bom cortisol, a gente está falando de um cortisol de 7, 8, mas vamos supor que o valor aí do laboratório seja 15, o seu não tá 16, mas tá 14. Gente, não, tá ruim, né? Então, assim, tá ruim. Este hormônio, ele tem que estar aqui, ó, pelo menos da metade para baixo, não da metade para cima. Mais ou menos assim que você poderia ler este hormônio no seu exame. E eu gosto de falar muito bem isso aqui também para o meu paciente, porque não é porque o exame está dentro da faixa de referência que tá tudo bem. Porque se ele tiver normal, alto, muito provável. Se uma insulina, gente, o valor é até 13, de 2 a 13, tá 12, tá bom? Eu tô mostrando ali que o gato tá subindo no telhado. Então, assim, não é só estar dentro do valor de referência. É importante vocês perceberem isso também. E é a hora que, às vezes, eu chego no paciente, ó, não tá 13, mas tá 12. Quem me garante que na próxima consulta, daqui 1 mês, 2, você não ganhou 2 quilos, o 12 virou 13 ou virou 14? Se tá ali no limbo. Então, não é um lugar legal. E assim é para insulina e assim é para o cortisol. Dúvidas? Mais, Renan? Senão eu vou partir para o nosso último hormônio. Gente, alguém está se identificando aqui? Jô. Ela falou que adora live. Ai, Jô, obrigada! Tô falando bem? Eu falo, hein, gente? Eu falo... Ah, desculpa, é aqui, ó só. Renan me puxando. Ô, Renan, eu falo. Eu gosto de falar. Vou fazer mais. Vou fazer mais para vocês. O terceiro hormônio é só quem é paciente meu. Porque se você não é paciente meu, você nunca ouviu falar ou só ouviu porque vocês me acompanham nas redes sociais. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais, ó, quem não acompanha, boa, já vou deixar aqui, ó, tá? No Instagram, ó, é Dra, de doutora, Dra, Débora Melo. Com 2 L's. Com 2 L's. Vou fazer igual a minha mãe, Isabel com D. Com 2 L's, tá bom? Quem não me segue, eu dou sempre dicas lá. Vou pegar outra canetinha que uma caiu no chão e eu sou a mulher das canetas. Tá? Me seguem lá porque eu dou dica toda semana. Bom, terceiro hormônio, vamos lá para ver quem vai se identificar. Então, vocês não vão saber, muitos de vocês, a não ser quem é paciente meu. Carla, você está proibida de falar, hein? Mas o terceiro hormônio, eu vou aqui para vocês verem se vocês se identificam. Gente, vocês perceberam que cada hormônio que pode estar alterado é um lugar que está diferente? Por exemplo, eu malho e não emagreço. Onde está o problema? Ou eu só aumento a gordura. A minha vontade só é do doce. Ou, nossa, doutor, eu tô muito cansada e não perdendo peso. Olha só, são todos os hormônios. E você só está dosando o hormônio tireoidiano.
Às vezes eu tenho pacientes, gente, que falam para mim quando chegam, né? Ai, doutora, eu já fui várias vezes. Aí eu doso o hormônio da tireoide, eu sempre chego e pergunto da tireoide, porque eu não conheço outro. E eu tenho vergonha, porque as pessoas que sofrem de peso têm vergonha de várias vezes passar no médico e querem quebrar aquele gelo e fala do hormônio tireoidiano. E muitas vezes o colega médico falou, não, tá tudo bem aqui, e morreu a conversa e você foi mais frustrado do que você chegou na sala do colega. Bom, vamos lá. Terceiro hormônio, esse eu também gosto e vamos lá. Terceiro hormônio, pelo menos eu gostaria aqui quem se identifica, tá bom? Porque assim, este hormônio não é todo mundo que precisa dosar. Então, porque às vezes você chega lá para o colega médico e fala, olha, eu assisti lá a live da doutora Débora, eu quero, né, todos esses aqui. E aí tem médico que vai olhar ou vai falar, nunca nem ouvi falar, ou vai falar, não, né, esse hormônio aqui a gente não precisa dosar. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que este hormônio não é para todo mundo. Mas se você se identificar com o que eu vou falar agora, este hormônio seria legal você dosar. Este hormônio é um hormônio que, se você tem problema de obesidade desde a infância, atenção, obesidade desde a infância e vive no efeito sanfona desde a infância, este é um hormônio que o seu problema é, doutora, eu não belisco, não como entre as refeições, assim, não tenho hábito de beliscar. O meu problema é quantidade, é volume. Eu como, mas daqui 2 horas eu tô com fome de novo. Não é faniquito, é fome, doutora. Eu tenho a sensação que eu preciso comer o tempo. A gente não está falando de desejo, a gente está falando de fome real. Eu como daqui 2 horas, eu tenho fome. Quem aqui? Quem aqui? Alguém? Se alguém souber, menos a Carla. Elizabeth botou um joinha ali. Quem tem problema com este hormônio? Quem acha que tem problema? Doutora, meu problema não é beliscar, não. Meu problema não é ansiedade. Eu não tenho compulsão. Meu problema é fome mesmo. Eu preciso é comer. Sim, não? Não? Isso, vamos lá. Exatamente. E quem tem problemas, igual uma paciente aqui, uma paciente não, gente, eu tô super nova na paciente. A Patrícia chegou e falou, minha filha tem compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela exige, gente, um tratamento que também engloba cuidados em mudanças estratégicas, porque a insulina sobe o tempo todo, ou seja, o paciente tem vontade de comer o tempo todo, o açúcar sobe, a insulina sobe o tempo todo e aciona toda hora o sistema de recompensa, que é a dopamina e serotonina, e é difícil sair deste lugar. Atenção, terceiro hormônio então, gente. Muita gente nunca nem ouviu falar. Leptina. Quem já ouviu falar, eu quero que levante a mão. Porque aí é de responsa. Vai, Carla, você pode levantar, vou deixar. A Carla, gente, a Carla eu já conheço. Elizabeth já colocou. Não, Mariana, não. Jô, já ouvi falar. Eu, quando te conheci, claro, gente. A leptina, por isso que eu falei, a maioria das pessoas ou que me conhece ou que me segue. Gente, a leptina é um hormônio sacietógeno. O que é isso? A leptina é um hormônio produzido pelas nossas células adiposas, ou seja, a leptina é um hormônio produzido por nossas células de gordurinha e ela manda sinalizações para o nosso cérebro dizendo: é hora de parar de comer. Ou seja, se você está lá com os hormônios que aumentam a fome alto, a hora que você come, você aumentou os níveis de leptina, que é o hormônio sacietógeno, ou seja, a leptina é um hormônio do bem. A leptina é um hormônio que diminui a sua fome. Mas é óbvio que se você comer uma folha de alface, você vai aumentar um pouquinho a leptina. Se você comer um prato
de arroz e feijão, você vai manter a leptina um pouco mais tempo elevada, tá bom? Mas aí não é neste lugar que eu quero chegar. O que eu quero falar com vocês é, vamos supor, né, que os níveis de leptina sejam aí de 20 a 30, tá? Vamos supor. Ou seja, se eu tenho os níveis de leptina menor do que 20, o que está acontecendo? Se esse hormônio ele diminui a minha fome, se eu tenho esse hormônio sempre baixo, significa que eu tenho fome o tempo todo. Porque o cérebro não consegue interpretar o sinal de fome. Ou seja, toda hora eu tenho fome, porque a leptina está baixa. E, gente, a leptina é um exame que você pode dosar, tá bom? Dosa no sangue. Normalmente os convênios não cobrem, mas ele não é um exame caro, tá? Você vai pagar aí na faixa de uns R$100. Eu sempre falo isso. Porém, da forma que eu digo, não é todo mundo que precisa dosar, tá? Mas se esse é o problema, doutor, eu sempre tenho fome, pode ser que a sua leptina esteja baixa. Agora, eu vou deixar vocês com a cabeça doidinha. Doutora Débora, se esse hormônio é produzido pelas minhas células de gordura, o obeso, né, ou a pessoa que está com sobrepeso, elas não têm mais gordura? Tem. Então, ela não deveria produzir mais leptina? Ou, doutora Débora, se essa pessoa tem mais gordura, ela não tem a leptina normal ou alta? Sim. Pacientes obesos e pacientes ou com sobrepeso produzem mais leptina, ou seja, os níveis de leptina de pacientes obesos costumam ser elevados. Oi? E aí? O que está rolando? Doutora Débora, tá esquisito isso daí para mim. Se o paciente obeso tem leptina alta, eu não deveria estar magrinho porque eu estou produzindo um hormônio que diminui a minha fome? Olha a sacanagem, gente. Os pacientes que sofrem de obesidade ou sobrepeso, eles possuem resistência ao hormônio leptina, tá? Ou seja, o cérebro não consegue entender a hora que vem a questão de diminuir a fome. O cérebro não consegue entender o sinal que vem da leptina produzida. É como se entre a gordura... Tem uma gordura aqui. É se como entre a gordura e o cérebro houvesse um bloqueio e não chega todo o sinal de leptina até o cérebro, por um mecanismo no meio de resistência, igual nós temos de resistência insulínica. E aí, olha onde mora o problema. Atenção! Se você faz uma dieta muito restritiva, né? Ou se você usa um medicamento que perde muito peso, você há de convir comigo que as células de gordura vão diminuir, certo? Você vai até perder massa muscular, mas se você usou o medicamento e perdeu muito peso, ou se você fez uma dieta restritiva e perdeu muito peso, você vai diminuir as células de gordura, né? Vai perder gordura, logo você vai reduzir a leptina, que é um hormônio que promove saciedade. Ou seja, a hora que você sair da dieta ou a hora que você parar o medicamento, se você reduziu muito, o que vai acontecer? A sua fome vai voltar em rebote. E é por isso que você tem o reganho de peso. Porque você não vai conseguir se sustentar sem a dieta e a hora que você voltar a comer, você vai acionar de novo o seu sistema. O que você não sente inicialmente quando você está com o medicamento, tá? Porque você não tem fome, o medicamento você está queimando gordura, mas você está queimando sem fome. Porque você está com o medicamento ali, seja o Ozempic, seja o Wegovy, seja Mounjaro, não importa. Você está ali usando uma canetinha que está falando para de comer ou diminui a fome. A gordura diminui. A hora que você para o medicamento, ou a mesma história da dieta, a hora que você para, o seu cérebro volta. E aí os níveis de leptina começam, a fome começa a aumentar e você tem aí
o reganho do seu peso. E muitas vezes, gente, é por isso que você não consegue se sustentar e viver no efeito sanfona, porque você acaba fazendo uma dieta muito restritiva, o déficit calórico muitas vezes ele não é ajustado e você não entende como os hormônios funcionam no seu organismo. Aí eu aqui, ó, esqueci meu apagador. Dúvidas? Dúvidas? Preciso, Renan. E aí, esse povo? Por enquanto nada. E a galera tá aí, oxe, eu não sei, quando tenho dúvida, ou a médica é muito boa, ou a médica tá falando, tô entendendo nada, doutora, não serviu para mim, tô bem confusa. Ou eu comecei a clarear a mente de vocês? Sim ou não? Vamos lá, gente, quero interação. Tô clareando ou tô confundindo? Opa, Gláucia, boa, tô clareando. Então, gente, vamos lá agora, né? Falei dos 3 hormônios para vocês aí que tem uma ação muito importante, tá? No impacto aí do emagrecimento. Mostrei várias questões que provavelmente aqui alguém conseguiu se encaixar dentro de um desses padrões, né? Mas antes de encerrar aqui, diga. Opa! Vamos lá. É possível alimentação que regule esses hormônios de forma efetiva? Lógico, lógico. Sem dúvida nenhuma, tá? A ideia maior do processo de emagrecimento, gente, é vocês entenderem como os hormônios funcionam no corpo de vocês. Porque quando vocês entendem como o hormônio funciona, ou onde eu equilibro o hormônio dentro do meu prato alimentar, você começa a ter o emagrecimento. Quando você começa a entender que subir e descer da balança não funciona como estratégia, porque a gente não sabe se é massa que está indo ou se está indo gordura, você não tem como entender a longo prazo por que você vive no efeito sanfona. Então, entender os hormônios e aprender a equilibrar o seu prato conhecendo os hormônios é a melhor estratégia para você perder peso e manter peso saudável e sustentável a vida toda, gente. E hoje eu quero deixar isso, e agora, muito sério, né? Hoje eu falo que a internet ela pode ser muito boa, mas ela também, hoje tem muita gente falando de emagrecimento, tem muita gente oferecendo muita coisa, é muita dieta, é muita forma de... É muito influencer, né? Aí se passando, falando que é muito especialista de muita coisa, né? E a gente às vezes vê umas barbaridades, né? E muita coisa, gente, sem embasamento científico, né? Outro dia eu vi uma médica falando umas coisas de, nossa, não, você usa essa caneta, quebra aqui, joga aqui, você vai ter... Eu olhei e falei, mas gente, né? Mas é uma médica, como é que tá ensinando isso para pegar um resquício de um medicamento? Eu falei, gente, não é possível que eu tô vendo uma coisa dessa. Então tem muita gente aí ensinando, né? Muita gente com promessa milagrosa para emagrecimento. E desculpa, não existe milagre no processo de emagrecimento. Não existe. O que pode ser, nossa, doutora, eu descobri um medicamento, foi incrível, eu perdi 10 quilos. Não, isso não é milagre. Até porque a hora que você parar o medicamento, se tu tiver desregulado, a casa caiu. Então não tem, tá? Agora, quando você aprende como funcionam os hormônios, independente se você vai ou não vai usar o medicamento, a questão não é essa. Você pode, você deve, desde que você consiga equilibrar hormônios e medicamentos. Se usar medicamento for um desejo seu, não tem certo e errado. Tem aquilo que você aprende para manter peso a longo prazo, seja com ou sem. Vamos deixar isso muito claro, tá? Agora, nós precisamos fazer isso de uma forma com embasamento científico. E assim, quem é paciente meu e quem está aqui me conhece, pode levantar a mão, sabe que eu dou uma aula, eu falo que a minha consulta ela é uma aula, porque
eu tenho ali, eu dou 1 hora que o paciente consegue nem falar direito, porque eu ensino muito sobre o hormônio, justamente porque eu quero que ele aprenda, porque eu quero que ele tenha um emagrecimento saudável e ele se sustente. Isso para mim é prazeroso. Eu tô vendo isso desde os meus 10 anos de idade, né? Hoje eu sou formada só cuidando de emagrecimento, formada há 20, só cuidando de emagrecimento há 16 anos. E é óbvio que como eu não tenho como atender todo mundo, adoraria, né? Hoje eu tenho esse programa, né? Que é a Jornada Emagreça para Sempre, onde você vai ter realmente todo este conteúdo, mas de uma forma didática. Então lá, os conteúdos, o que eu tenho de conteúdo, eu até coloquei aqui para não esquecer, gente. Eu tenho lá conteúdos que falam sobre regulação de ingesta alimentar, comportamento alimentar, sistema recompensa, por que eu vivo no efeito sanfona, sobre sono, água, tem conteúdo com nutricionista falando sobre carbofobia, falando sobre suplementos, entrou no platô e agora, na minha jornada, gente, do Emagreça para Sempre, você tem também lá conteúdo com o professor Fabiano, que é personal trainer, né? Vai falar quais são os melhores exercícios se você quer iniciar um processo de emagrecimento, o que faz ganhar mais massa ou reduzir gordura mais rápido, parou, está treinando, não está tendo resultado, o que pode estar acontecendo. Tem conteúdo com a doutora Ana Paula, psicóloga, que vai falar exatamente sobre ansiedade, compulsão, o que pode acontecer, como você pode melhorar isso. Aula com a doutora Lívia, professora de yoga. Para o pessoal aqui que não falou, que vive estressado e não tem dinheiro para ir para Nepal. Nepal está longe, tem que trabalhar amanhã, vive estressado. E aí, como regular o hormônio cortisol? Tá? Tem aula bônus com alguns colegas que eu trouxe, profissionais médicos. Então, gente, a Jornada para Sempre, ela está aí para realmente, eu falo, eu pegar na mão e você ter todo esse acesso a esse conteúdo. Na jornada do emagrecimento, vocês vão ter plantão de dúvidas comigo, 3 plantõezinhos. Nesses plantões, né, que vai ser um por mês durante 3 meses, vocês vão poder tirar dúvidas comigo diretamente do caso de vocês. Em específico, vamos estar lá, vai trazer o exame, o que vocês tiverem dúvida dos conteúdos, eu vou tirar dúvida, vai ter chat para vocês poderem conversar 24 horas aí e tirar todas essas dúvidas. E esse curso, ele vai estar disponível para vocês durante 1 ano. Renan, tem algum depoimento? Vamos passar um depoimento de uma pessoa que fez a jornada? Vai ser muito legal para vocês. E que a paciente meu aí não falou nada, tá quietinho, mas tô vendo um monte de gente aí, viu? Tô vendo. Para nada. Eu conheci a doutora Débora pelas redes sociais e me identifiquei logo de cara com ela, pelo jeito dela explicar as coisas, sem dieta maluca, sabe, algo possível de verdade? Foi aí então que eu decidi entrar no programa. O programa me ajudou a criar uma rotina mais leve e prática. Já as aulas me deram clareza no que fazer no dia a dia. Antes eu sentia muito cansaço, sabe aquela compulsão por doces? Hoje melhorou bastante até os hormônios. Hoje eu já tenho uma rotina mais equilibrada, consigo me alimentar melhor, bebo mais água e tenho disposição para tudo. Realmente eu estou vivendo aquilo que eu sempre quis. E se você ainda está com dúvida, vai por mim, começa. Esse método realmente transforma, faz você reconectar com o seu próprio corpo. Dá o primeiro passo, você vai se surpreender o quanto é possível mudar. É isso aí, tá? E essa jornada do emagrecimento, que eu falo que é o Emagreça para Sempre, para quem então, gente, é essa jornada? Exatamente para você que se identificou com essa aula e percebeu que você tem todas essas questões ou uma delas e é isso. Doutora, essa jornada é para você que está no efeito sanfona. Essa jornada é para você que faz jejum intermitente e não está indo, para você que faz atividade física, para você que vive de déficit calórico e não sabe onde é o erro, para você que realmente já tentou de tudo, mas não entendeu ainda, gente, como o corpo funciona. E é por isso que, por exemplo, aqui no meu consultório,
Eu passo quase que 1 hora falando para o paciente para ele entender. Porque eu sempre falo que quando você entende o que acontece com o seu corpo, você consegue cuidar mais. O curso, por exemplo, a jornada, por exemplo, ela vai te mostrar como equilibrar os hormônios. Tem lá, conhecendo o mundo dos carboidratos. Quais são os bons, quais são os ruins, onde a insulina sobe, aqui onde a insulina sobe, mas você quer comer aquela coisa que você gosta, mas você sabe que a insulina vai subir. Como eu posso amenizar a curva dessa insulina que está em pico, mas colocar a insulina ondular e comer o que eu quero? Olha só, já pensou comer com prazer? O maior problema de muita gente que faz dieta é tirar o prazer, né? Doutora Débora, meu problema é o doce. E vai lá e tira o doce, porque sabe que o doce engorda. Ou doutora Débora, meu problema é o salgado. XPTO, vai lá e tira. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, tirar desejo é sustentável? Não. Porque a primeiro momento que você travar no peso, você vai jogar tudo para alto e vai voltar a comer aquilo que lhe dá prazer. Eu não emagreço mesmo, ou eu parei de emagrecer, estou desestimulada e volta a comer. Agora, se você aprender hormonalmente a colocar aquilo que você gosta, que você tem prazer para comer, de uma forma que você equilibre isso no seu prato, não tem como você não ter um emagrecimento sustentável, tá? Não tem. E hoje, essa jornada que a gente criou aqui, que vai ter um time de especialistas, onde você vai ter todo o conteúdo com todos esses profissionais, nós estamos colocando hoje pelo valor de 497 ou 10 vezes de R$ 51,40. 10 de 51. Gente, nem o lanche do McDonald's está custando isso. Eu lembro quando custava R$20. Mas hoje nem isso está custando o lanche do Mac. Você pode deixar o lanche, mas eu vou te falar que você pode deixar o lanchinho do Mac aí no seu prato a hora que você aprender a equilibrar ele, tá? E aí o Júlio, né, que é do meu time, ele vai enviar o link aqui, tá? Então as pessoas que escreverem aí jornada vão ter aí acesso ao link para entrar nessa jornada do Emagreça para Sempre. E hoje, nessa nossa live inicial, as 3 primeiras pessoas que mandarem no link do Júlio a palavra jornada, eu vou dar uma consulta individual depois que a pessoa terminar lá a jornada Emagreça para Sempre, vai ter comigo a consulta. Dúvidas? Tá? Ó, já vi que o Júlio colocou lá. Tá? Às 48 horas, hein? Em 48 horas, as 3 pessoas, e são só para as 3 primeiras pessoas, e depois que fizerem aí, porque eu quero vocês já redondinhos. A palavra é jornada, tá? As 3 pessoas que falarem aí jornada para o Júlio nas primeiras 48 horas, acabando lá, vendo tudo de conteúdo que eu coloquei, vai vir aí, porque vai estar lisinha só para tirar dúvidas, e aí vai ter a consulta comigo, tá bom? Somente as 3 primeiras pessoas. Alguém ficou com dúvida? Sim? Tá? Tem acesso a durante 1 ano, que perguntaram, tá? O acesso vai ser na plataforma durante 1 ano, vai ter 3 encontros comigo via WhatsApp, tá? Vai ter lá, vamos ter plantões de dúvidas, além de chat 24 horas para vocês tirar dúvidas, vai ter plantão de dúvidas comigo também nos primeiros 3 meses. Certo? Vamos encerrar? Sim. Sim, gente, então eu quero agradecer, tá? Todo esse tempo com vocês. Novamente, fazer esse tipo de aula é um prazer para mim. Eu adoro falar sobre isso, como eu disse.
Eu comecei com isso, eu já tinha 10 anos de idade. Eu tenho prazer no que eu faço. Obrigada por vocês terem me assistido. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Anotem um pouquinho mais sobre isso. Conversem com os colegas médicos que acompanhem. Pensem sobre todos esses hormônios. Veja se alguma dessas coisas encaixa no processo de emagrecimento de vocês. Fala, poxa, talvez seja aqui, né? Eu tô olhando para cá, ou às vezes eu tô olhando para a ponta do iceberg, porque quando a gente olha o peso, muitas vezes a gente está olhando para a ponta do iceberg e a questão toda tá lá embaixo. São os hormônios que estão desregulados. Como eu vejo aqui paciente falando, nossa, doutora, você mudou minha vida. Hoje eu durmo melhor, eu não sabia que isso impactava. Diminui o ronco, né? Eu tenho às vezes muito homem que fala que, doutora, tô mandando meu marido, senão vai ter desquite aqui. Doutora, melhora o ronco, melhora a disposição, melhora todos os hormônios, né? Além do bem-estar, a pessoa vai ficando menos cansada, porque é óbvio, né? Vai regulando insulina, vai regulando cortisol, vai aprendendo a trabalhar hormônios como a leptina, né? E aí, desta forma, o emagrecimento sustentável. Uma boa noite a todos e foi um prazer. Beijos!